Seja muito bem-vindo ao nosso canal Máximos Aprenda Fácil. Que legal você estar aqui com a gente. Estou muito feliz de você ter clicado nesse vídeo e eu tenho certeza que se você ficar até o final, você não será mais o mesmo nesse ano. Veja quais são essas 7 dicas e eu te convido, com o tapete vermelho, vamos buscar essa ideia juntos? Que eu tenho certeza que, no mínimo, se você aplicar o que for colocado aqui, você terá no mínimo a sua aprovação. E a sua vida esse ano, na sua escola ou na sua faculdade, com certeza não será a mesma. Seja bem-vindo novamente ao Máximos Aprenda Fácil. Antes de começar, gostaria de pedir a gentileza de você curtir esse vídeo e os demais, comentar e, por favor, se inscrever. Antes de mais nada, eu quero já deixar o meu obrigado por você nos atender. Temos em nosso canal aulas de Física, Geometria, Matemática e Química e exercícios de concurso militar e vestibular. Convido você a conhecer esse material que não demora. As nossas aulas, cada exercício que a gente resolve é até em 5 minutos e 59 segundos ou até em 5 minutos, ok? Seja bem-vindo e conheça esse material também que está à sua disposição. Nenhum de nós gostaria que você tivesse estudado e de repente você pegasse o seu resultado e visse essa nota baixa, né? Não é muito legal. Baseado nisso, é que você está vendo esse vídeo e temos a absoluta certeza que depois de você ver essas dicas, o seu resultado será mudado e terá uma nova realidade. Uhul! Vamos à nossa primeira dica. Monte seu cronograma de estudo. Por mais óbvio que você ache a montagem desse cronograma e que você tenha visto em outros lugares, a abordagem que nós vamos trazer aqui é diferente. A montagem do conteúdo lhe gera uma organização. Você estar organizado, sabendo o que você vai estudar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e por aí vai embora, isso é muito legal. O seu cérebro começa a se habituar. Essa repetição, o ser humano aprende com repetição, com rotina. Ele não gosta, mas o ser humano só funciona desse jeito. Beleza? Essa rotina vai favorecer os seus estudos. Agora, algo no papel que você não tenha disciplina para implementar, também fica difícil, tá? Então a disciplina, a capacidade de você aplicar aquilo que você montou ou idealizou é muito importante. Você vai fazer com que o seu conteúdo seja cumprido, você vai estudar, você vai se esforçar e esse esforço gera exatamente aquilo que você precisa, que é a absorção de conhecimento. E também nós temos um modelo de cronograma. Na internet existem vários, fizemos uma pesquisa e encontramos muitos e muitos modelos de cronograma. E a nossa intenção é te ajudar. Então, continua o nosso vídeo, nós temos algo para falar sobre isso mais para frente e nós vamos à nossa primeira conclusão. Nessa primeira conclusão, o que eu quero que você entenda? Não se compare com ninguém. Quando você montar um modelo, idealizar uma forma de você estudar, uma rotina, não se compare com o João, com a Maria. Você não tem responsabilidade nenhuma sobre a vida deles. Você tem responsabilidade sobre a sua. O questionamento que você tem que fazer sobre si mesmo é: eu estou estudando o máximo que eu posso? Eu estou me dedicando o máximo que eu consigo? Você tem que competir com você mesmo, você tem que ser rival de você mesmo. Se você consegue ser um modelo que consegue ser melhorado, é isso que você tem que fazer. Se na sua mão você tem 5 dedos diferentes, se o seu lado esquerdo do seu corpo não é igual ao direito, por que você deseja ou pensa se espelhar ou querer ser igual a alguém no quesito estudo? Não, você é o melhor modelo, se faça o melhor modelo melhorando a cada dia, beleza? No intuito de tentar agradar você que está assistindo, nós trouxemos algo, mas que você precisa ficar até o final. Temos uma surpresa muito bacana, feita com o maior carinho para você, mas repito, até o final. Até lá então, vamos lá. Vamos à nossa segunda dica. Preste atenção na aula, seja um bom aluno e tenha uma boa disciplina em sala. Isso é muito importante que você entenda, tá? Como professor, eu quero te passar uma dica bastante interessante e por mais que você ache óbvio que você está vendo e não é, preste atenção no que eu vou falar.
Você está levantando 5 horas, 6 horas da manhã para estar 7 e pouco, 8 horas na sua escola. Se você levanta, está abandonando sua cama no qual você gostaria de estar dormindo, chega na escola, faz qualquer outra atividade que não seja aprender e estudar, você mesmo não está valorizando o seu próprio esforço. Você mesmo está se sabotando. Então preste atenção. O que você não faz em sala de aula, além de você não estar dormindo, você está levando o problema para sua casa, que você vai ter que resolver de qualquer jeito. Então valorize o seu estudo, valorize o seu esforço. Vá para a sala e tente aprender. Se caso você não conseguir aprender, se caso você tiver esse problema aqui, você não tem um bom professor de uma disciplina ou não entenda o que ele fale, abra o livro e comece a estudar na aula dele. Comece a ler, comece a fazer um resumo. Se você é tímido, tem vergonha de falar com o seu professor, tome essa atitude. Se ele abordar você, o que você está fazendo? Está prestando atenção na minha aula? Professor, não estou conseguindo te entender. Por isso que eu estou fazendo isso. Ele vai colocar numa condição em que ele vai começar a te ajudar. Ele vai ter que te dar atenção. Porque você é a pessoa que está se mostrando tímida e incapaz de conversar com o seu professor. E ele vendo essa fragilidade, essa fraqueza sua, se ele tiver uma sensibilidade que a maioria dos professores tem, ele vai esticar a mão e vai tentar te ajudar, beleza? E isso vai fazer o quê? Vai estreitar a sua relação com o professor. Vai por mim, se tem uma pessoa que você tem que ser amigo, ou pelo menos ter um ótimo relacionamento, é com o seu professor. Se você ouvi-lo durante o ano, no final do ano, se caso você precisar da nota dele ou da ajuda dele, ele com certeza ele vai ter muito prazer em te ouvir, sabe por quê? Porque durante o ano todo ele foi ouvido. Respeite o seu professor, tenha uma boa relação com ele. Isso é muito importante como aluno e principalmente como cidadão. Se você terminou a sua aula e ainda está com dificuldade, estude sozinho ou estude em grupo. Mas estude. Ambos os caminhos são interessantes, sabe por quê? Porque um deles pode ser o seu. O seu caminho é o melhor. Qualquer um deles é o melhor para você. Entendeu? Vamos à nossa terceira dica. Faça o dever de casa no dia. Você assistiu a aula, está com a matéria fresca na sua cabeça, se vira, dá os seus pulos, mas faz o dever no dia. Isso faz com que você não acumule dever. E dever acumulado é dor de cabeça para você ao longo da semana. E um outro detalhe importante, não copie a resposta. Eu vou copiar a resposta só para colocar lá. Isso vai fazer com que você se engane, você vai fazer com que você, ache que tem aprendido a matéria e não aprendeu, e você perde a oportunidade de, ao tentar fazer um dever e não conseguir, leva esse problema para o professor. A obrigação é dele de te responder, a obrigação é dele de tentar te responder. Porque a partir do momento que você leva o dever para o professor, eu não sei, o problema deixa de ser seu e passa a ser dele. E aí ele tem que te deixar o caminho. E se o professor, eu sou o professor, se eu vejo um aluno que está buscando informação e eu sei que eu não estou conseguindo responder, eu, professor, me sinto frustrado quando um aluno não entende o que eu falo. Então eu arranjo N formas para poder conquistar o aluno e ter dele o conhecimento, passar a ele o conhecimento que eu preciso passar. Isso é algo incrível em sala de aula e que as pessoas estão perdendo essa essência. Conclusão, gente. Muito importante. Leve os seus estudos com leveza e responsabilidade. Se você estudar todos os dias, você vai estudar de maneira leve, tranquila, sossegada e, consequentemente, você vai ser responsável. Agora, se você só tiver responsabilidade, você vai estudar no final de semana ou vai estudar perto da prova, você não vai ficar mais tão leve, porque você vai ficar cansado, vai ficar esgotado, porque você vai tentar fazer em 2, 3 dias aquilo que você não fez em semanas. Fica a dica. Vamos à nossa quarta dica. Seja organizado com seus estudos. Na época que eu era aluno, quando tinha um caderno bagunçado, eu não tinha nenhuma vontade de estudar, porque eu nem mesmo entendia o que eu escrevia. Para pensar, na semana da prova você vai pegar seu caderno que nem você entende. Como que você vai ter uma boa realização nos seus estudos? Não vai ter nota boa, não tem jeito. Então eu vou passar algumas ideias de organização para você, ok? A primeira ideia que eu quero tentar te ajudar,
Use um caderno de uma matéria para cada disciplina. Um caderno de matemática, um caderno de física, mas um caderno fino, de uma matéria só. Eu não gosto de caderno de várias matérias. Isso é uma coisa pessoal. Então eu estou tentando ajudar você. E, consequentemente, tem um caderno de exercício separado. Quando eu tenho um caderno de matemática só de conteúdo, ou aula de tal dia, ele explicou potenciação. Na aula de outro dia foi radiciação. Depois foi equação de segundo grau. Você tem um roteiro de matéria que foi dada. E o caderno de exercícios, automaticamente separado, você não vai se enrolar. Não vai começar uma coisa, terminar outra. Eu adoro listas de exercícios separadas feitas e matérias separadas, você não se embola. Você consegue copiar o que o professor está falando e não se enrola com os exercícios. Professor, daquela tal matéria eu não consegui fazer, daquela outra matéria eu não consegui fazer. Então essa é uma ideia de organização, mas Marcon, ou professor, como você quiser me chamar, nossa, vai ficar muita coisa para mim carregar. Leva aquela mochila baixinha, de rodinha, que você não vai ter tanto peso, entendeu? Quando eu tenho o hábito de fazer dessa forma, eu acho muito, muito, muito melhor, tá bom? Quem tiver problema com peso, alguma coisa, eu vou dar uma segunda dica. E eu acho bem interessante. Um caderno digital. Tire fotos do quadro na matéria. Então você vai tirar foto do quadro, opa, tive aula de matemática. Você vai prestando atenção e vai tirando foto do quadro. E ao invés de você ter um caderno de matérias, você vai ter um caderno de matérias e teoria, você tem um caderno só de exercício. Só que o que você vai fazer? Você vai pegar todas aquelas fotos que você fez, faz um resumo, guarda as fotos no seu computador, porque você vai ter toda a matéria ali, e faz um resumo. O resumo é que vai fazer com que você aprenda. Então, se eu aprendi lá calorimetria, poxa, eu vou botar lá Q igual a MC delta T, Q quantidade de calor, M massa em quilogramas ou gramas, e por aí vai embora. E aí você coloca o resumo da matéria. Isso vai te favorecer. E, consequentemente, você vai ter um caderno só. Por quê? A matéria vai estar no seu celular, que não ocupa espaço físico, né? Só de memória. E o seu caderno vai ter só exercício. Você vai chegar em casa, ou o professor passou o dever. Você vai fazer um resumo da matéria em casa sozinho, ou seja, já está estudando. Consequentemente, na hora que for fazer exercício, já vai ter um resumo. A matéria vai estar no seu computador e os exercícios vão estar na sua mão, entendeu? E é muito importante. Não permita que nada desmotive você. Se você tem um caderno bagunçado, deu mole, se organiza, arranje motivação. Porque o pior do final do ano é você ficar cheio de notas para recuperar. Aí realmente você vai ficar desmotivado. Em nossa quinta dica, não estude de véspera. Por motivos extremamente simples. Ninguém aprende tudo em 2 meses, em 2 dias ou 1 dia. Isso é impossível, é a mesma coisa que passar um quadrado dentro de um círculo. E segundo, nesse momento, se você tiver dúvida, quem que vai tirar suas dúvidas? Você não tem professor, a menos que você esteja estudando com amigos, mas mesmo assim é extremamente desgastante. Você não tem a necessidade de passar por isso, beleza? Se você começar o ano, é extremamente importante você não estudar na véspera. Sabe por que serve a véspera? É para descansar. E é para descansar mesmo. Estou chamando sua atenção para isso, hein? Bom, sabe por quê? Porque uma coisa muito acontece com o estudo de véspera. Olha só, exatamente isso. Sabe, tem um detalhe? Respeite os limites do seu corpo. O seu corpo é uma máquina. Toda máquina não funciona 24 horas por dia na véspera de uma prova. Não, ele vai funcionar do mesmo jeito que usa todos os dias. Se você usar a sua máquina de maneira correta, consequentemente o resultado final vai ser bem legal e satisfatório para você. Sexta dica, dê mais atenção ao que você tem dificuldade. Se você é um aluno de exatas e tem dificuldade com humanas, o que você vai fazer? Vai oferecer mais tempo para humanas, ou vice-versa. Quando eu era aluno, eu tinha uma dificuldade em humanas, história, geografia e tudo mais. Eu lembro que na aula de história, eu copiava tudo que o professor falava. Então, o tempo que eu oferecia na aula de história
era um tempo muito maior, chegava a doer minha mão, porque eu copiava tudo que ele falava e pedia para ele falar um pouco mais devagar a explicação, e isso me ajudou muito, muito. Foi um professor que eu tenho muito respeito por ele, entendeu? Porque ele me ajudou muito na sua explicação. Então, esse foi o caminho que eu encontrei. Você tem dificuldade de exatas, encontre seu caminho, mas você fatalmente vai ter que dedicar mais tempo para essa matéria. Então, se você vai estudar 2 horas para uma matéria que você gosta, estude 3 para que você não gosta. Se você estudar 1 hora para uma matéria que você gosta, estude 2 para a matéria que você não tem tanta afinidade, beleza? Uma coisa interessante, faça resumos e coloque no seu quarto. Eu, particularmente, acho que isso favorece demais. Então, uma coisa muito legal e que eu quero que você saiba é que o ser humano ele aprende através de 4 formas: ouvindo, falando, escrevendo e vendo. Então, quando você tem esse campo em que você trabalha, você automaticamente vai ter um bom resultado de aprendizado, beleza? Uma outra coisa, não deixe distrações por perto. Celular é desligado, computador da mesma forma. Uma outra coisa interessante que você precisa saber é que quando você vai colocar uma música para poder ouvir, para estudar, porque tem gente que não gosta de estar no silêncio, e eu respeito, coloque uma música que não tenha letra, ou que você não saiba cantar. Isso permite com que você não tenha distração. Eu prefiro 1 hora estudada de maneira intensa do que 2 horas mais ou menos. Tudo que você faz mais ou menos não é nada, beleza? Vamos à nossa conclusão, e é muito importante. Nem sempre o caminho mais rápido é o melhor. Por que eu estou dizendo isso? Quando você está estudando e você acha que eu vou copiar a matéria, eu vou fazer isso, não. Faça o caminho melhor. Se o caminho melhor demandar mais tempo, esse é o caminho que você vai fazer. Igualzinho o meu caminho melhor era o quê? Era copiar toda a matéria no caderno e fazer depois um resumo. Esse caminho não era rápido, mas ele era o melhor para mim. Vamos à nossa 7ª dica. Descanse sábado e domingo. Se você estudou corretamente durante a semana, não há por que estudar. Uma coisa muito interessante é o seguinte: caso você não tenha conseguido cumprir alguma tarefa, finalize no sábado e respeite o seu domingo. É muito importante você ter 1 ou 2 dias de descanso para que você tenha a bateria recarregada para durante a semana. Então, se você durante a semana não jogou videogame, não assistiu televisão, não viu sua série, não saiu com os amigos, sábado e domingo seus pais precisam respeitar isso em você. Você cumpriu seu trabalho durante a semana e isso precisa ser respeitado, beleza? Uma coisa interessante, descansar tem a mesma importância de estudar. Ambos são muito importantes. E o vídeo não acabou. Preste atenção que nós temos a nossa surpresa. Está aí a nossa surpresa, meu querido, um cronograma de estudo. Nosso canal preparou um cronograma para você, em que aqui você vai colocar na segunda-feira, terça-feira, suas matérias direitinho. Um outro detalhe, matéria fácil, média e difícil. Marco, eu não quero matéria média. Você então usa preto e azul. Então tem 3 opções aqui para você. Percebeu que não tem domingo no meu cronograma? É porque é para você descansar. Sábado, estude até um determinado horário. Depois descanse e não mexa com estudo nem final do sábado ou sábado e domingo, beleza? E o que é legal? Vai ter o download. Você vai poder fazer o download, o link está na descrição, mas ainda tem uma característica que eu ainda não falei, que eu vou falar só no final, para continuar aprendendo você aqui comigo, hein? Preciso de você. Gente, não ia parar o presente só no cronograma. Nós fizemos também um relatório de estudo para você. Aqui, você vai fazer da seguinte forma. Esse relatório é para o mês todo. Se você olhar a sua semana, você tem 5 dias de estudo. Como você tem 4 semanas, 5 vezes 4, 20 linhas que você precisa, beleza?
página que você vai colocar. Obviamente os meses vai estar tudo aqui, 2, 3 e tal. Então você vai usar 1 por mês. A matéria você vai colocar, então eu estudei aqui no dia 7/2/2022. Eu estudei português. Eu acho português uma matéria difícil. Eu estudei 2 horas e eu estudei conceito, ou seja, estudei a teoria, vamos supor, de análise sintática. Então eu aprendi a teoria. Então, ótimo, relatório seu. Se você quiser usar o verso da folha, colocar lá português, ou botar no dia 7/2, ou só bota a linha 1. Linha 1 escreve análise sintática. Acabou, você já sabe a matéria que tem. Bom, lá na segunda linha, eu já estudei no dia 8/2, qual matéria? Matemática. Ah, muito bem, matemática para mim é fácil. Eu vou estudar 1 hora. Por que 1 hora? Porque 1 hora é metade do tempo que eu utilizo para matéria fácil, é difícil eu estudo mais, lembra? Eu estudei nesse dia conceito. Esse conceito também aprendi. E lá atrás você coloca linha 2, vamos supor que seja função de segundo grau. Coloca lá, escreve função de segundo grau. Já no caso, eu também fiz exercício nesse dia, tá? E o que eu fiz? Eu fiz, mas eu tenho dúvidas em alguns exercícios. Na parte de trás, você escreve lá, função de segundo grau, dúvidas na questão 7, 10 e 14. Você já tem o seu relatório. Se acontecer de algum professor seu ver esse relatório, ele vai e fala assim, nossa, que organização do meu aluno, entendeu? Isso vai ser um ponto extremamente positivo para ele. Bom, fizemos com o maior carinho para você. E no final, o que você vai fazer? Tem uma senha no download. A senha é máximos 10. Escreve dessa forma que você vai conseguir abrir o seu download e fazer o download desse material que a gente fez com carinho para você. Você chegou até aqui, sabe o que você merece, né? Meus parabéns, parabéns de verdade. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço do seu amigo e professor, Marcon Santos. Não deixe de curtir nossos vídeos. Valeu!